Então, nós estamos aqui para mais um encontro. Eu vou mudar um pouquinho hoje a ordem daquilo que nós estamos estudando. Eu vou interromper o livro Atenção Plena e vou focalizar hoje o tema tratado por esse livro, porque o budismo funciona. Então, tudo que eu disser aqui hoje, tudo que a gente vai trabalhar como estudo, tem como referência o livro do Robert Wright. E eu creio que isso vai nos ajudar a compreender melhor a questão da meditação que nós estamos tentando compreender e aprender a fazer. Então, a ideia, em princípio, é que o livro do Robert Wright, ele também está na linha da atenção plena e ele possibilita um entendimento de alguns aspectos que aquele livro não tá trazendo. Então, creio que está na hora da gente fazer algum aprofundamento nesse estudo e compreender um pouco mais a questão dos pensamentos, né, o papel dos pensamentos e como que a gente vai lidando com isso na meditação. Então, repetindo, tudo que eu estiver trazendo aqui hoje está associado ao tema do livro do Robert Wright, Porque o Budismo Funciona. Então, vejamos, o que o Robert Wright destaca? Bom, primeiro eu queria também lembrar que nós estamos até o capítulo 8 do livro. Não é o livro todo. Estamos pegando uma parte do início até mais ou menos a metade do livro, desse livro, né? E isso significa que depois a gente pode dar uma continuidade no estudo dele, aprofundando alguns aspectos. Então vamos ver o que Robert Wright traz, né? Ele diz o seguinte, né? Como que é a nossa experiência com essa prática da atenção plena? Então, você escolhe um ambiente adequado, né, coisa que nós já estamos tentando fazer, senta para meditar, coloca seu corpo corretamente e começa a respirar, a observar a respiração. O ar entra, o ar sai, o abdômen, a posição do corpo. E depois de umas 2 ou 3 respirações, chega o intruso do pensamento. Aí um pensamento como: tenho que comprar pão para o lanche de hoje à tarde. Será que eu compro um pão integral, pão doce? Bom, o pão doce ele é mais gostoso, o pão integral é mais saudável, e por aí vai. Quer dizer, você não conseguiu talvez passar da 2ª respiração e já começou todo o processo de pensamento. Aí você fala, que droga, eu não consigo, né, fazer essa meditação, né? O bonequinho está mostrando, o pensamento está o tempo todo, né, sendo produzido. Mas é importante lembrar que a gente considera que estar atento também à chegada do pensamento, percebendo o pensamento, já é parte do processo da atenção plena. Mas acontece que o pensamento pegou a gente de novo e parece que tem alguma coisa para ser considerada aí, né? Então você volta novamente na posição correta, respiração correta, e depois começa a observar a respiração. O ar que entra, o ar que sai, e depois mais ou menos de uns 2 ou 3 respirações, passam a moto na rua e vem um pensamento, moto, ruído. Bom, aí você fala, ufa, né? Já pensei, já resisti, já julguei, já bagunçou tudo. Já perdi de novo o meu processo de respiração. Aí que você começa a pensar, bom, esse negócio não é para mim. Porém, a proposta do livro, né, dos 2 livros, de todo o processo da atenção plena, é a gente começar a observar os pensamentos. E a ideia é essa, como é observar e perceber os pensamentos? Essa é a pergunta
que a gente faz agora. Como é observar e como é perceber os pensamentos chegando. Para a gente trabalhar isso, eu vou criar uma estratégia com vocês hoje, que é o seguinte: nós vamos considerar essa caixa aqui, eu vou chamar essa caixa de equipamento gerador de pensamentos, EGP, equipamento gerador de pensamentos. E nós vamos considerar que os pensamentos estão vindo desse equipamento. Essa é a estratégia. Então você novamente senta, agora com o equipamento gerador de pensamentos. Os pensamentos estão vindo desse equipamento. Começa a imaginar isso. Qualquer pensamento que começar a surgir durante o seu processo de meditação na atenção plena, você considera, está vindo dali. E começa a observar a respiração. De repente, vai surgir um pensamento. Só que você considera que o pensamento veio dessa caixa. Que bom, né? Agora está vindo daqui. Ou seja, qualquer que seja o pensamento que gerou, né, o seu eu consciente, que não é mais a caixa, percebeu que a caixa te mandou um pensamento. Sugestão é que você faça essa experiência, se possível, né, agora. E começa a fazer essa observação. Mas aqui nós vamos continuar com a nossa historiazinha do equipamento gerador de pensamento. Tem coisas para a gente conversar sobre ele. Uma das questões que é interessante trazer é o seguinte: se o pensamento veio desse equipamento, então ele não é você. Esse equipamento não é você. Existe um eu consciente que até tomou consciência de que o equipamento gerou um pensamento e você percebeu aquilo. Pensamentos são assim, né? Eles surgem mais ou menos aleatoriamente, mas nós não precisamos agarrá-los. Nós não nos identificamos com eles. Parece que têm existência própria. Eles não nos pertencem, em princípio, a partir do momento que nós estamos fazendo essa experiência. Então, continue com a caixa ao seu lado. Respire e depois de 2, 3 respirações, quem sabe 4, vem mais um intruso de um pensamento. Afinal, a função da caixa é gerar pensamento. Essa é a função dela. E ela faz isso o tempo todo. Então você deixa novamente o pensamento passar, para de brigar com a caixa, que ela está cumprindo o papel dela. Bom, talvez você até está gostando dessa brincadeira. Só que você volta para a respiração e depois de mais um pouco de respiração ela vai te ludibriar. Viu? Você está pensando na própria caixa gerando pensamento. Mas atenção. O problema não é a caixa pensar. Afinal, a evolução gastou milhões de anos para gerar um cérebro que pensa. Você não vai querer mudar isso agora. Nós não vamos querer mudar isso agora. O que está sendo colocado em questão é como esses pensamentos surgem e o que eles provocam na gente e no nosso entorno. Então, como eles surgem e o que está tendo como consequência desse pensamento que chega, em princípio, sem o nosso controle. Então é assim. Como essa caixa, pensamentos pensam quase que automaticamente. Observe. Você acha que está dirigindo um filme, mas no fundo é algo que está dirigindo você. A menos que você se liberte. Essa que é a colocação do Robert Wright no livro. O fato que está escondido por trás de tudo isso é que a evolução, lembra que Robert Wright ele trabalha com a psicologia evolucionista,
Então, o fato que está colocado é que a evolução tem como meta propagar e preservar a espécie. Isso é puro darwinismo. E para conseguir cumprir essa meta, ela pode, inclusive, ludibriar. Veja o papel, por exemplo, do mimetismo e da camuflagem, né, nos animais e nas plantas. Então, isso não acontece só com os animais e os vegetais. No processo evolutivo, foi caminhando até chegar aqui. No entanto, o eu sempre está num mundo de ilusão. Quase todos se acham corretos, coerentes, capazes, merecedores de crédito. Isto é uma função evolutiva. É uma ilusão pela qual pagamos um custo pessoal e coletivo. Aí começam a surgir as questões que a gente precisa levar a sério o que essa caixa está fazendo com a gente. Como que ela está operando. Talvez nós tenhamos dificuldade de perceber e de admitir isso. Mas travamos uma luta psicológica imensa para nos afirmarmos perante o meio e para sobrepujar os outros. É uma ilusão plantada pela evolução. Um eu ilusório, que a gente eventualmente chama de ego, causando uma série de problemas e uma série de estragos. Essa é uma das questões que leva e motiva a gente a pensar melhor nesse trabalho com a nossa mente, com nossos pensamentos e com esses processos que vão acontecendo. Fato é que a evolução quer seguir o seu projeto. E a evolução não tem nenhuma avaliação em termos morais ou éticos em relação àquilo que ela pretende atingir. Será que essa caixa pode nos ajudar a perceber esse jogo? Então ela está continuando pensando. Então voltemos à caixa. O que está fazendo a caixa gerar pensamentos? O que está fazendo essa caixa? Está gerando esse pensamento continuamente. Vamos fazer o seguinte. Vamos ver o que tem dentro dessa caixa? Então, vamos lá. Vamos abrir a caixa. Primeira coisa que eu estou vendo aqui, escrito, é Matrix. Opa, estou achando a Matrix aqui. E aqui dentro tem uma série de coisas vibrando. É isso que o nosso cérebro, os neurônios dos nossos cérebros, em princípio, estão fazendo. Eles estão o tempo todo julgando uma série de sinais, de operações cerebrais, e está acontecendo, então, alguma coisa a partir daí. Nós chamamos isso, em princípio, né, os neurocientistas chamam isso, em princípio, né, de módulos mentais em operação. Então, é como se cada cor dessa, que está sendo emitida aqui, piscando, fossem alguns módulos entrando em operação no nosso processo cerebral. E esses módulos atuam disputando o controle do que está acontecendo. E quem vai conseguir dominar e enviar o seu pensamento? Então, nós estamos usando uma metáfora da caixa geradora de pensamento, processando o tempo todo. E nessa metáfora nós estamos identificando que existem módulos em funcionamento. Esses módulos são, de certa forma, discretos, atuam em determinados pontos e, ao mesmo tempo, interdependentes, e cada um sendo ativado em função de alguma circunstância. Então você tem o módulo o ansioso, o módulo irritação, o módulo sexo, o módulo se proteja, o módulo divertido, o módulo apressado, o módulo prazer e assim por diante. Então eles estão todos
borbulhando ali dentro. E atuam mais um em função do outro, ou interligado ao outro, mas sempre em função das circunstâncias que vão aparecendo. Então, quando a antena da caixa captou o som da moto, imediatamente emitiu um pensamento que poderia ser. Por exemplo, se for um sujeito que não gosta de moto, o que vai acontecer é uma irritação. Vem essa moto, essa barulheira, e começa o processo. Se for um sujeito que é amante de moto, ele pode pensar, olha, que super moto, que sonzão, que ruído bacana. Então é isso que acontece. Na verdade, nunca chega a ser neutro. E por aí vai. Lá está você, novamente, respirando, sentado, a caixa ao seu lado, produzindo pensamentos. Lembra que a função dela é essa. E de repente a caixa solta um pensamento. Aquele meu colega de trabalho está atravancando o meu projeto. Ele vai acabar me prejudicando. Epa! Antes que continue a alimentar uma sequência de pensamentos, o eu consciente corta e interrompe o processo. Mas quem estava atuando a partir da caixa? Em princípio, era o módulo lutar para garantir a minha sobrevivência e o meu projeto. É isso que estava acontecendo lá dentro. Então isso vai acontecendo quase que automaticamente no processo de pensamento que essa caixa está fazendo. Então nós vamos falar um pouco do modelo modular do cérebro. O cérebro, ou a mente-cérebro, como alguns neurocientistas classificam, é composta de diversos módulos especializados para avaliar situações e reagir a elas. A interação entre esses módulos ocorre sem consciência de sua parte e é moldada e molda o seu comportamento. Então observa isso. Surge, tem quase um certo automatismo e molda o comportamento da gente. É preciso entender que o nosso cérebro foi sendo formado pouco a pouco. Pedaços foram sendo acrescentados ao longo da evolução. É como se iniciou com uma cozinha, né? O cara construiu a casa dele inicialmente só uma cozinha e um banheiro, e está lá funcionando aquela cozinha e o banheiro. Depois de um tempo ele estica um pouquinho e puxa um quarto. Depois de um tempo ele consegue colocar uma sala. Depois ele consegue colocar mais um quarto. Depois vai evoluindo e vai colocando uma biblioteca, uma varanda. Mas a cozinha e o banheiro estão lá no início da construção e não saíram. Continua sendo, né, um projeto, uma casa que cresceu sem projeto direito. As coisas foram acontecendo. Então foram fazendo puxadinhos, né? Esses módulos, cozinha, banheiro, sala, biblioteca, eles estão lá, de certa maneira, acontecendo. Dessa forma, os módulos começam a lutar entre si. Exemplo. Diante de um impulso, você pode, um atrativo qualquer, você pode entrar no conflito. Por exemplo, trair ou não o cônjuge. Bom, comer ou não mais uma taça de sorvete. Levantar da cama logo ou ficar curtindo preguiça. E por aí vai. Então, como que funciona isso, né? Os módulos são anárquicos. Eles estão vibrando aqui, ó. Estão simplesmente fazendo isso. Eles são anárquicos. E existe uma verdadeira briga de cachorro. O autor usa esse termo, é uma briga de cachorro. Não há um dono coordenando, né? Está lá o dono gritando com os cachorros. Está acontecendo aquela confusão. E não tem um gerente que está gerenciando aquilo. Daí a ideia do não eu, que lá no budismo já começa a colocar. Não tem como se fosse uma empresa, alguém coordenando. O nosso cérebro é mais próximo de um sistema caótico e com um pouco de auto-organização. No final, nessa briga de cachorro,
uns vão vencer, né? Alguns cachorros mais fortes vão vencer. E é isso que é a Matrix operando. Então ela vai sendo operada de acordo com o que foi projetado ao longo da evolução. E seguindo a lei determinante da evolução, que é garantir a sobrevivência da espécie e a sua reprodução. Mas a história não termina por aí. O que faz esses módulos atuarem? O que faz atuarem? E um deles prevalecer? Alguns deles vão ganhar a briga do cachorro. E aí eu vou deixar algumas perguntas para a gente, porque nós estamos falando de uma experiência que é nossa, a experiência que é do nosso processo cerebral. Essa caixinha aqui. Estou mesmo consciente das coisas que aparecem na minha frente? Quais são as narrativas que eu conto sobre mim mesmo? Como que eu reajo diante daquilo que surge e me ameaça? Bom, poderiam ter outras perguntas, mas são questões que de repente a gente começa a elaborar. Fato é que o cérebro parece funcionar como um barco à deriva. Se o mar está calmo, tudo bem. Se vem uma onda gigante, Deus nos acuda. E todos os marinheiros entram em pânico. É um alarme geral e meio sem controle e sem coordenação. E muitas coisas no cérebro são resolvidas no nível subconsciente. Isso para complicar mais um pouquinho, tem lá o subconsciente atuando e resolvendo por si mesmo, tomando decisões por si mesmo. Por isso, muitas vezes, somos levados a fazer coisas que depois reconhecemos que não deveríamos ter feito. Não é isso que acontece com a gente? Você fala, não devia ter falado aquilo, não devia ter agido daquela forma. Essa atitude de revisão nos dá a ideia de um eu consciente que retoma as rédeas da carruagem num certo momento, embora tardiamente, muitas vezes tardiamente. Então está aqui o papel da meditação na atenção plena. Conseguir treinar um pouco mais para compreender e aprender a lidar com essa caixa geradora de pensamentos. Mas ainda tem mais coisa aqui dentro. Eu vou fazer o seguinte, eu vou observar um pouquinho mais o que está aqui dentro. De repente, eu estou notando que essa sequência de luzes piscando, de neurônios funcionando aqui, estão vindo dessa caixinha, que está escrito ES. Não é Espírito Santo. Esse ES é de emoções e S de sentimentos. Aqui está uma dica de como os módulos lutam para assumir o comando. E o que determina qual cachorro, afinal de contas, vai sair ganhando nessa luta. Ou seja, dependendo das circunstâncias, determinados módulos assumem comando. Seres humanos não decidem conscientemente entrar no modo romance, no modo medo, no modo sensual e daí por diante. Quem é que muda o canal? Quem é que muda o canal? Resposta: as emoções e os sentimentos. Então, o combustível dos pensamentos são as emoções e sentimentos, que estão lá na origem daquela casinha que estava sendo construída no processo evolutivo. Bom, talvez a essa altura você está dizendo assim, eu acho que isso não é para mim, né? Não sei se eu vou dar conta dessas coisas, estou achando meio complicado. Bom, mas acontece o seguinte, né? Como que nós podemos entender, a partir daí, a conexão que o autor faz com o budismo?
O budismo diz: não identificação, não apego, remete ao não eu. Explico. Usando a atenção plena, ou quase plena, você percebe um sentimento emergindo diante de uma determinada situação. Talvez basta uma respiração. E você se liberta dele se sua mente estiver devidamente treinada. Ou seja, você está desidentificando de algo que parecia ser o seu eu. E os cachorros podem ser que amansam um pouco. O dono consegue chegar e dar uma controlada naquela cachorrada que está brigando ali. Sentimentos se justificam e tomam decisões. Eles fazem você atuar. Ou, melhor, eles decidem qual módulo vai atuando. Se você conseguir não se identificar com aquele sentimento, as coisas tomam outro rumo e podem ficar diferentes. Mesmo no pensamento especulativo, na curiosidade, na discussão filosófica, está envolvido uma área cerebral, que é o sistema dopaminérgico. Isso é detectado por imagens cerebrais, através dos estudos da neurociência. Esse sistema é o mesmo que é ativado na recompensa, no desejo e no prazer. Então você percebe que a base de tudo são as emoções e os sentimentos. E a pergunta talvez que surge agora é a seguinte: como eu posso então alterar ou influir a caixinha das emoções e sentimentos? Como que eu posso, de alguma maneira, estar atento a isso aí? Será que eu consigo fazer isso? A resposta, segundo os estudiosos dessa área, é sim. A meditação da atenção plena nos ajuda a compreender como opera a nossa mente e então atuar, gerando um módulo atuante. Antes devemos perceber que, assim como nessa caixa, os pensamentos pensam sozinhos, a menos que consigamos perceber isso acontecendo, nós podemos começar a mudar. A estratégia é ver o sentimento emergindo. Aqui eu vou fazer um parêntese, que Bergson, que é um filósofo europeu, ele falava uma coisa muito interessante. Ao fazer um discurso sobre a metafísica. Ele dizia: nós precisamos estar no nascedouro da consciência. E isso é com meditação, em princípio. Então a caixa nos ajuda nisso. Isto porque, se o pensamento vem dela, na metáfora dos módulos cerebrais, isso pode não me pertencer. Ufa! Já é uma coisa interessante. E a boa nova é que, do lado de cá, existe um eu que escolhe, mas ainda é um módulo que é ativado. Talvez o córtex pré-frontal está sendo mais atuante. Então ainda é um módulo. Bom, aqui existe um dado interessante que nós não vamos trabalhar agora, é que místicos, meditadores de todos os tempos e de diversas tradições identificam uma espécie de plenitude, de ascese, de libertação acima ou que sobrepõe os desejos, as sensações e os sentimentos. E dizem eles que a dedicação à prática da meditação é um caminho para essa libertação. Isto, porém, é outro tema. É preciso caminhar um longo caminho para chegar nesse estado de consciência. É o que dizem
os meditadores e os místicos de todos os tempos. Bom, não é para a gente desanimar, é para a gente começar a entender o processo. Até porque não tem jeito de você largar essa caixa, desligar a caixa, não tem jeito. Porque na hora que você levanta e sai, a caixa continua presa a você. Ela está grudada em você. Ela te segue igual sombra na luz do sol. Então ela não vai te largar. Fato é que ao longo de todo o nosso dia, e onde nós estivermos, inclusive à noite, nos nossos sonhos, a caixa está conosco. Então vamos ver o que a gente pode fazer com isso. E aqueles 20 ou 30 minutos sentado, observando a caixa, observando os pensamentos chegando, e sabendo já de alguns detalhes importantes que os motivam, associado a sentimentos, emoções, nós vamos nos treinando. É como um músico estudando teoria musical e treinando seu instrumento para o recital no palco da vida. É isso. Por hora peguemos nossa caixinha e vamos entender o que está acontecendo aqui. E estar percebendo que tem um lado que o próprio autor Robert Wright chama o eu consciente percebendo isso. O eu consciente é o observador dos conteúdos da caixa, sensações, emoções, pensamentos, mas não se identifica com eles. Daí a noção, a ideia, aliás, do budismo. Afinal, é importante a gente estar atento, porque nós temos de escolher, né? Parece que nós já escolhemos entre a pílula azul e a pílula vermelha. Então, nós vamos continuar usando a pílula vermelha. Não é isso? Ok, gente. Essa é a ideia. A prática pode ser interessante, essa prática da caixa. Eu tenho tentado fazer, achei que me ajudou em alguns aspectos bem práticos do processo de sentar, porque nós temos alguns desafios interessantes ainda naquele livro Atenção Plena, e que vai exigir da gente mesmo esse entendimento e esse trabalho interno que a gente precisa aprender a fazer.